é mais curta do que curta. Nós estamos, a Pipo, caminhando dentro das 4 estações. A Pipo é uma igreja em grupos pequenos, em grupos de crescimento, nas 4 estações. Então, as 4 estações são divididas trimestralmente. A primeira estação é a estação do cultivo, que é tempo de evangelizar, é tempo de semear a palavra, não é? Fevereiro, março e abril. Depois nós temos a estação do cuidado, que é tempo de discipular. Nós vamos pegar o mês de maio, junho e julho. Depois nós temos a estação da colheita, que é o tempo de colher. Esse é o período, irmãos, de batismos, é período de formação de líderes, tem várias coisas que acontecem nesse período. Ele vai de agosto a outubro, e depois a estação da celebração, é o tempo de celebrar, aí é cantata, aí é um tempo de música, é um tempo de planejamento da vida da igreja, tempo de descanso, por exemplo, no mês de janeiro, novembro, dezembro e janeiro. Então veja, cultivo, cuidado, colheita, celebração. Cultivo, cuidado, colheita e celebração. O ano da igreja. Nessa divisão, nós queremos enfatizar discipulado na vida da igreja. Discipulado. Se você olhar, o nosso trilho está lá atrás, depois você vai ver tudo que acontece lá. O lidere vai acontecer dentro desses meses específicos. Dentro da estação do cultivo, nós estamos numa campanha chamada Operação Resgate. Operação Resgate, devocionais nesse livro aqui, ó, todo dia. Pensa, irmão, num conteúdo maravilhoso, um conteúdo assim, belo demais. Nós estamos terminando a 2ª semana, hoje, com a devocional de hoje. As mensagens são baseadas, são orientadas também por essa dinâmica da Operação Resgate. Então, eu vou dar um tiro aqui, tiraço. Abre a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 4, mal vai dar para ler o texto, né? Lucas capítulo 4, de 1 a 13, enfrentando as tentações, é a proposta do nosso material da Operação Resgate. Lucas capítulo 4, de 1 a 13. Enfrentando as tentações. Lucas 4, de 1 a 13. Nós vamos ler o texto aqui, você fica com a sua Bíblia aberta, não pisca e não vira o rosto de lado, que já acabou o sermão. Então fica de olho, tá? Diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante todo esse tempo e teve fome. Então o diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que esta pedra se transforme em pão. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão. Então o diabo o levou a um lugar alto e num momento lhe mostrou todos os reinos do mundo. Eu lhe darei a glória destes reinos e a autoridade sobre eles, pois são meus e posso dá-los a quem eu quiser, disse o diabo. Eu lhe darei tudo se me adorar. Jesus respondeu: as Escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo o levou a Jerusalém até o ponto mais alto do templo e disse: se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, Ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: as Escrituras dizem, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Quando o diabo terminou de tentar Jesus, deixou até que surgisse outra oportunidade. Queridos, que Deus nos abençoe, enfrentando as tentações.
Nós temos um dilema como crentes, como servos do Senhor Jesus. O nosso dilema, dentre tantas coisas, obviamente, é o dilema das escolhas. O dilema das escolhas. Então, por exemplo, imagine você que gosta de comer doces, gosta muito de comer doces, faz uma visita, ou nós fazemos uma programação de parentes, programação na igreja, e quando você chega tem aquela mesa, pudim, manjar, aquilo tudo na mesa, você tem que tomar uma decisão, né? Tomar uma decisão. Ou você pensa no churrasco, né? Você gosta demais de churrasco, de carne, e aí está lá aquela quantidade de coisa, você tem que tomar uma decisão. Você se posiciona, não pega, não come, vai dosar, ou você vai dizer, deixa para lá, e enfia o pé na jaca, né? A gente tem essas decisões para tomar. O dilema de fazer escolhas. Agora você imagina comigo, por exemplo, não a tentação, o desafio de comidas e bebidas, mas da nossa fidelidade para com o Senhor, do nosso posicionamento. Quantas vezes nós somos tentados a desistir? Quantas vezes nós somos tentados a mentir? Quantas vezes nós somos tentados à vingança, a ceder ao orgulho, ou às vezes ceder ao prazer imediato? O dilema de fazer escolhas. Nós estamos aqui com um texto que fala da tentação de Jesus. Antes de ser tentado, Jesus tinha sido batizado no Rio Jordão, e aí vem uma palavra do Pai, né, dizendo, depois que o Espírito vem sobre ele, aquele momento maravilhoso, né? Esse é meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. É incrível essas situações, porque muitas das provações que a gente enfrenta vêm logo após um momento espiritual significativo, viu gente? Às vezes, ou muitas vezes isso acontece. Tem um momento maravilhoso, uma vitória, uma conquista, um momento grande na vida da igreja, na sua vida particular. Fique atento, porque logo depois disso pode vir tentação, pode vir provação para desestimular, para fazer você desistir, para fazer a obra emperrar. Temos então aqui pelo menos afirmações eu vou fazer dos pontos que eu coloquei aqui acerca da tentação, ou de enfrentarmos a tentação. E eu coloquei aqui então uma primeira, é que o diabo ataca nossas necessidades legítimas. A gente precisa ficar atento no que diz respeito às tentações. Por quê? Porque Satanás chega para Jesus e vai dizer, você não é filho de Deus? Então manda essa pedra aqui transformar em pão. Perceba aqui uma questão ligada à fome. Comer é pecado? Não, ter fome é natural. E comer também é uma questão muito, muito normal para todos nós. Mas o diabo queria que o Senhor Jesus Cristo aqui agisse com o seu poder independentemente da pessoa de Deus. A questão é que o Senhor Jesus vai lá e dá uma resposta para Satanás, dizendo, está escrito lá na Bíblia, ele está usando citando Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, ele está dizendo assim, não é só de pão que o homem vive não, o homem vive da palavra que procede de Deus. O homem é alimentado da palavra que procede da boca de Deus. Então veja, Satanás, ele tenta a gente a satisfazer desejos em nós que são legítimos, só que de maneira errada. Nós precisamos tomar cuidado. Exemplo, o sexo. O sexo foi criado por Deus. Sexo é algo que veio do coração de Deus, só que Deus criou para o casamento. E o diabo vem tentando oferecer atalhos para as nossas vidas, para as nossas famílias, para a nossa geração de jovens, de adolescentes. Aquilo que é legítimo, correndo o risco de ser usado de maneira errada. Pensa no sucesso. Deus tem planos para todos nós em relação ao sucesso, para a gente avançar, para a gente crescer, para a gente conquistar. Só que o diabo tenta e coloca para a gente de bandeja a possibilidade de trapaça, de agir de má fé muitas vezes, de não sermos honestos e corretos, porque se nós fizermos isso, ele sabe que espiritualmente nós vamos cair, nós vamos perder a autoridade espiritual, nós não vamos avançar como igreja na nossa cidade, vamos perder a autoridade dentro da nossa casa. Sucesso. Às vezes a própria questão de segurança financeira, né?
Deus provê para a gente, Deus dá para a gente condições. Só que, embora não seja pecado a questão de segurança financeira, a questão de se estruturar e se fortalecer, existe o risco da tentação da ganância, de nós nos perdermos pensando em segurança e passarmos por cima de situações e de pessoas, machucarmos uns aos outros nessa situação. Então, Satanás faz isso, ele vai atacar as nossas necessidades legítimas. Outra coisa, o diabo promete glória sem sacrifício. Quando nós lemos o texto, nós vamos ver na segunda tentação aqui, que Satanás mostra para Jesus os reinos do mundo todo, e vai dizer, eu vou te dar toda a autoridade aqui, se você prostrado me adorar, tudo vai ser seu. É forte demais isso aqui, porque Satanás no fundo está oferecendo algo que em última instância não pertence a ele. Aqui ele está sugerindo um atalho. A ideia é, por que você vai sofrer? Basta você me adorar. Por que você vai enfrentar a cruz? Basta você me adorar. Só que o Senhor Jesus, mais uma vez, ele responde, olha, você vai adorar somente a Deus. Somente a Deus você vai servir. O ser humano precisa entender isso. Está atento em relação a rejeitar os compromissos com o inimigo. Atalhos que Satanás oferece. Atalhos que Satanás oferece. Então, reconhecimento, muitas vezes nós queremos, mas sem esforço. A gente quer o reconhecimento, mas não se esforça para isso. A gente quer sucesso, mas muitas vezes nós queremos sucesso sem integridade. Queremos passar por cima de princípios e de valores. A gente quer bênção, mas quer bênção sem compromisso com Deus, sem andar com Deus. É um problema, e o Senhor Jesus está nos ensinando que não vale a pena nós trocarmos a nossa fidelidade por glória que é passageira. Fidelidade a Deus, confiar no Senhor o tempo todo. Então, essa é uma segunda tentação. O diabo promete glória e promete sem sacrifício. Eu termino aqui a minha palavra, com um terceiro ponto, que é: o diabo tenta distorcer a palavra de Deus. O tempo todo o diabo tentando distorcer a palavra de Deus. Bota Jesus lá no lugar alto e está dizendo assim, você não é o filho de Deus? É isso que a Bíblia diz, não é? Você é filho de Deus. Então pula daí, porque existe no Salmo, no Salmo de número 91, diz que você vai dar ordem aos seus anjos e eles vão guardar você, para você não tropeçar em lugar nenhum. Então pula, então salta daí. Olha o distorcer da palavra de Deus. Haja sem haja como se fosse um espetáculo, dê um show, queira ficar em evidência. E aí então Jesus vai dizer, você não pode tentar o Senhor, seu Deus. Em outras palavras, irmãos amados, o que o texto está ensinando aqui é que a gente precisa tomar muito cuidado, porque a verdadeira fé, ela não tenta manipular a pessoa de Deus, ela apenas confia no Senhor. O que nós somos chamados aqui é para tomar cuidado, para não ficar usando versículos bíblicos para poder satisfazer o nosso desejo, usar a Bíblia só de acordo com o nosso interesse, só para atingir aquilo que nós queremos, como se Deus fosse aquele gênio da lâmpada mágica que você faz as coisas e Ele vai realizar para você, testar a Deus. Então a lição é, nós precisamos conhecer, nós precisamos aplicar corretamente a palavra de Deus no nosso próprio coração. Como o nosso tempo é bem curtinho agora pela manhã, eu queria que os irmãos ficassem com essa verdade no seu coração, tá? Veja, o diabo, ele ataca as nossas necessidades legítimas, aquilo que é correto, aquilo que não tem pecado, e nós precisamos confiar que Deus vai prover, e não ceder à tentação de Satanás. O diabo promete glória sem sacrifício, e nós precisamos permanecer fiéis a Deus, custe o que custar, porque o Senhor na hora certa é quem provê para nós, é quem abre as portas, quem nos abençoa. E por último então, o diabo nos tenta por meio da palavra. Isso aqui é um negócio muito sério, muito, muito perigoso.
Ele tenta por meio da palavra. A gente fica desavisado e muitas vezes escuta uma palavra aqui, fala de Jesus ali, a gente acha que isso está correto e não está. Precisamos conhecer a Bíblia e precisamos aplicar a Bíblia ao nosso coração. Então, que Deus nos abençoe e nos ajude no que diz respeito a lidarmos com as tentações na nossa vida, na vida da igreja, na família. Vamos orar, vamos orar. Senhor, nós reconhecemos essas batalhas espirituais, nós reconhecemos as lutas que nós temos que enfrentar, algumas delas pelo menos, e nós pedimos a Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo traga sempre clareza, traga sempre para nós entendimento das tentações que temos que enfrentar, que estamos enfrentando, para que possamos agir e reagir conforme a palavra do Senhor. Livra cada um de nós, a igreja do Senhor aqui, de cair em tentação, de ceder à tentação, de se enfraquecer, de envergonhar e de sofrer. Nos abençoe para que possamos caminhar com fidelidade ao Senhor, conhecendo a Tua vontade e sendo abençoado pelas mãos preciosas e poderosas do Senhor. Oramos para que o Senhor guarde toda a igreja nos momentos de tentação, para que ninguém caia, envergonhe o Senhor e viva com tristeza na sua alma. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, vamos lá então. Os homens vão comigo